Salve Maria Santíssima, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário, seja bem-vindo ao meu canal e vamos a mais um vídeo, tá? Esse vídeo eu vou tratar sobre o tema da queda dos anjos, né? A batalha que aconteceu no céu e sobre São Miguel Arcanjo, que é a figura central dessa história. Então, não vou entrar no catecismo, vou direto na palavra, que nós vamos ver a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Apocalipse 12. Se você não viu o meu vídeo ainda sobre os anjos, para esse vídeo, vai lá no meu canal, volta e vê o vídeo dos anjos e depois volta para cá, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Então vamos entender primeiro uma coisa. Do grego, duas palavras que nós precisamos entender. Do grego, eon e séculum. Eon é o tempo angelical e séculum é o tempo dos homens, tá? E eles não, assim... Existe pessoas que são dotadas de visão espiritual e que veem anjos e tudo mais, que nós estamos no plano natural e os anjos estão no plano préternatural e eles se juntam, mas o tempo deles são totalmente diferente dos nossos, tá bom? E aqui a gente já tem que pensar uma grande coisa, que é o seguinte: se os anjos pecaram, você pode se perguntar: como eu vou confiar no meu anjo da guarda? Que ele vai me ajudar e que ele vai fazer a vontade de Deus. Calma, eu vou explicar. O que acontece é assim. Assim como os seres humanos, os homens são dotados de 4 coisas para se aproximar a Deus. 4, né? São elas: vontade, inteligência, liberdade e graça. Ou seja, os anjos também têm livre-arbítrio. Tá, Neto, você ainda não me respondeu. Espera que eu vou chegar lá. Como eu vou confiar nos anjos, que meus anjos fazem a vontade de Deus? Cara, o que acontece aqui é o seguinte: Deus é a fonte de amor. Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Só que o que acontece? Quando nós chegarmos ao céu, nós vamos contemplar a face de Deus e vamos ser inundados, vamos ser completos, né? Nós vamos ser completados pelo seu amor e nada nos faltará. E uma vez que Deus revela o seu amor e nós sentimos ele na sua plenitude, nós não queremos outra coisa. Não tem como você escolher outra coisa. Por isso que Deus não se revela completamente para ninguém, para dar sede que nós continuemos a buscá-lo. Então, o primeiro pressuposto, e que é de acordo com a linha da teologia, dos padres da igreja, do magistério da fé, é que os anjos foram criados, em primeiro lugar, distante da face de Deus, para que assim eles tivessem a liberdade de escolher. Entende? Eles foram criados. Hoje, depois que tudo aconteceu, eles contemplam Deus face a face, tá? Mas aí a gente vai agora lá para Apocalipse 12. Do livro do Apocalipse, versículo 12. Perdão, do livro do Apocalipse, capítulo 12. Partindo do versículo 1 mesmo. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz.
Depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Aqui é a parte, talvez, das mais importantes. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Ou seja, 1/3 das estrelas do céu caíram. E as estrelas são símbolo dos anjos, tá? Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Entendeu? Então vamos continuar, para a gente entender. Primeiro, o que a gente acha, né? A imaginação, a cabeça humana é maravilhosa. A gente imagina que São Miguel, né, guerreou com o demônio, com a sua espada e pium, pium, e não foi assim, né? O que acontece? A espada de Miguel representa a palavra de Deus, né? Representa a palavra de Deus. Então, o que aconteceu no céu foi um debate, uma discussão, né? Uma discussão aguerrida. É como se Miguel estivesse pregando e tentando convencer os anjos, e da outra parte estava o demônio, também pregando. Foi uma briga de razão, de ideias, entende? Foi isso. Tá, então vamos lá, mas da onde surgiu o conhecimento de certas coisas para que os anjos se rebelassem? Primeiro, a fonte de informação principal dessas coisas que eu vou falar é da tradição, tá? E aqui cabe rapidamente eu falar, a doutrina católica ela é sustentada por 4 pilares: tradição, Sagrada Escritura, patrística, que é a doutrina dos Santos Padres, e o magistério da fé. Então, antes mesmo da Sagrada Escritura vem a tradição. E a segunda fonte, né, de informação para isso que eu vou falar, além da tradição, é o ministério de exorcismo, que existe, né, há 2020 anos e que vem sendo estabelecido, né? Exorcismos são feitos e ali algumas coisas são reveladas pelos demônios, tá? Então vamos lá. Deus revela sua vontade, né? Imagina, eles foram criados distantes da face de Deus, mas eles tinham um contato com Deus, né? E para que os anjos se rebelassem, Deus revelou sua vontade. E aí, depois de revelada sua vontade, eles, liderados por Lúcifer, decidiram se rebelar. A primeira coisa, Deus chega e revela: vocês têm que adorar a mim e ao meu filho. Até aí tudo bem, né? Jesus já estava lá, né? O Evangelho de São João começa assim: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. Só que Deus revela: meu filho vai se encarnar e vocês vão ter que adorá-lo na forma humana. E aí foi o primeiro golpe, né? E aí já se acendeu em alguns, na vontade, na inteligência, né, de alguns anjos, essa revolta. Segunda coisa que Deus revelou: olha, os homens vão pecar e meu filho, que vai tomar a forma humana, vai morrer por eles numa cruz para redimi-los do pecado. E aí
as coisas já começaram a ficar ruins, tá? Mas a terceira, que não é a final, a terceira vontade de Deus que foi revelada, talvez tenha sido a pior, a mais dolorosa, foi o seguinte. Deus falou: vocês, criaturas angelicais maravilhosas, resplandecentes de glória, não serão as criaturas mais gloriosas. A criatura mais gloriosa será uma mulher, a Virgem Maria. E ela não só será a criatura mais gloriosa, mas como ela será coroada como rainha do céu e da terra, e todos vocês anjos serão submissos a ela. Rapaz, eu fico imaginando assim, ó, a Lúcifer foi a loucura, né? Começou a falar palavrão já, né? Começou a xingar a Deus. E aí a quarta vontade de Deus revelada, que aí foi a gota final, começou. Deus revela a sua quarta vontade, que é a seguinte: e vocês, todos os anjos, vão ter que servir os homens. Sim, vocês vão ter que servir os homens, como o seu anjo da guarda te serve hoje. Vocês vão ter que servir os homens e vão ter que auxiliá-los para que eles cheguem até aqui onde nós estamos, que é o céu. Tá? E aí começa aquela batalha, né? Existem muitas coisas que eu estou falando que eu pesquisei na internet, e essas coisas vêm de livros, e tem um livro específico, né, que se chama A História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea, tá? História do Mundo dos Anjos, padre José Antônio Fortea. Então, fica aí a dica de leitura, pegar o livro e ler lá. Tem um artigo muito bom do padre Paulo Ricardo também, um vídeo também. E vou citar aqui uma parte do livro que o padre Paulo Ricardo também cita nesse vídeo, que é o seguinte: no meio de todas essas lutas, houve um anjo que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas o seu amor era superior. Gente, pensa só, existem 9 coros angelicais. O mais alto deles são os serafins. E o mais baixo deles são os anjos da guarda, os nossos. Então vamos lá, de baixo para cima é anjo da guarda e arcanjo. Então imagina, Miguel é o segundo menor da hierarquia angelical. Imagina então, para liderar o exército dos anjos, Deus inflama o coração de um arcanjo, que é da segunda menor categoria, tá? Houve um anjo que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas o seu amor era superior. Foi ele quem manteve mais viva a chama da fidelidade nos piores momentos da batalha. Quando tudo estava escuro, na hora mais terrível, no silêncio geral, Miguel gritou: Mihael, quem como Deus? Gente, isso é lindo, eu me emociono de falar. Quem como Deus é uma palavra de verdade, né? E Deus é verdade, Jesus Cristo é verdade, mas também é uma palavra de humildade. E a palavra de Deus vai nos ensinar, né, que os soberbos são esquecidos, mas a humildade atrai o olhar de Deus. Continuando a citar frases do livro: nenhum dardo envenenado com suas razões podiam penetrar a couraça da sua fé inquebrantável. Né? São Miguel é representado com aquele peitoral, com aquela couraça, né? Miguel conhecia melhor a Deus do que os inteligentes, porque amava mais. Olha que lindo. Então foi isso, velho. Você imagina que em outro tempo, no tempo angelical, houve toda essa batalha em que talvez Miguel pouco inteligente, mas por ser pouco inteligente poderia estar perdendo essa batalha, que foi uma batalha de ideias, uma batalha
racional, né, de pregação, vamos supor. E no momento em que parecia que tudo ia se perder, que tudo estava mais escuro, que tudo estava até silencioso, né, em que parecia que todos os anjos iriam cair junto com Lúcifer, né, Miguel enche o peito e grita: Mihael, quem como Deus? E é isso. A esse anjo de, vamos dizer assim, de uma classezinha pequenininha lá, hoje Miguel é o guardião da igreja, de toda a igreja, né? Guarda as portas do inferno e é o arcanjo, o anjo de maior autoridade, tá? Queria trazer aqui como título de enriquecimento e curiosidade também, que um dos padres exorcistas mais famosos se chama Padre Gabriel Amorth. Vocês já devem ter ouvido falar nele, né? E muito se fala, né, da proteção de São Padre Pio, né? E não que eu esteja falando que ele não é forte, mas se fala muito de São Padre Pio, de outros santos, e pouco se fala de São João Paulo II. Mas o Padre Gabriel Amorth, num dos seus livros e nas declarações, ele falava que nos exorcismos ele obtinha muito êxito citando, invocando a intercessão de São João Paulo II. Imagina isso. Sabe por quê? Porque assim, São João Paulo II, no seu ministério, no seu papado, empreendeu um grande apostolado para os jovens. E aquele homem arrebatou muitas almas para o Senhor. Então os demônios temem, né, o nome de João Paulo II, santo, São João Paulo II. E outra coisa, a título de enriquecimento e curiosidade, é que agora, de uns tempos para cá, nós temos vivido mais, está crescendo, graças a Deus, a devoção da Quaresma de São Miguel. E a Quaresma de São Miguel teve origem em São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, que se compara com Miguel e se identifica com Miguel porque talvez, muito provavelmente, não era dos santos mais inteligentes, mas seu amor era maior, né? E lá, desde aquela época de São Francisco, ele já era devoto de São Miguel, fazia a penitência, porque a ordem franciscana era, por origem, uma ordem penitente, fazia penitências públicas, né? E foi com o apostolado de São Francisco que hoje a Quaresma de São Miguel chegou até nós. E tem até uma história, né, que é relatada nas biografias de São Francisco de Assis, que num período da Quaresma, foi num período da Quaresma de São Miguel, que o serafim de Deus apareceu para São Francisco e feriu ele com as chagas de amor, com os estigmas de Cristo. E tem uma outra história, que é a seguinte, que São Francisco, numa peregrinação, né, atravessou a pé um grande pedaço da Itália para ir até o Monte Galgano, que era um lugar de uma aparição, que tinha uma aparição de São Miguel e tinha se construído lá um santuário para São Miguel. E São Francisco foi lá a pé. E aí, chegando na porta do santuário, ele estava exausto, né, cansado, com sede, com fome, né? Só que ele não entrou no santuário. Ele falou assim: não, esse lugar tem muita unção, muito poder de Deus e eu não sou digno de entrar. E ele deitou exausto e botou sua cabeça numa pedra, né? E Deus quis mandar um sinal para São Francisco. Quando ele acordou aquela pedra, a cabeça de São Francisco tinha afundado aquela pedra e tinha formado, né, o formato do tal, que é aquele crucifixo, o T, que os franciscanos usam até hoje. Bacana, né? Então, gente, para mais vídeos como esse, tá, é importante, sabe, que você se inscreva no canal. Eu não falo muito isso, né, mas eu vou falar nesse,
que você se inscreva no canal, que você curta, né? Que é para ajudar a obra de evangelização, né? Não é por mim, é pelo apostolado, por Deus, tá? Desejo que fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Um beijo para todos.